O canal Som do Clarim tem o prazer de trazer mais uma pré-aula para você, classes de adultos. A lição de número 13 é a última lição do trimestre. Nós temos essa lição para o dia 26 de março de 2023. O título é Aviva, ó Senhor, a tua obra. O texto áureo está em Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade prática nos diz: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Esse é o canal Som do Clarim. Se você não é inscrito, inscreva-se já. Participe de nossas pré-aulas e se você quiser também participar compartilhando nossos vídeos, nós agradecemos aí imensamente, tá bom? Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos novos. Abacuque 3, 1 e 2 e os versículos 16 a 19 é a leitura bíblica em classe que nós vamos ler nesse instante. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Nós vamos recapitular um pouco o nosso trimestre. Na lição de número 1, nós tivemos o avivamento espiritual. Na lição 2, o avivamento no Antigo Testamento. A lição de número 3, nós tivemos o avivamento no Novo Testamento. A 4, o ministério avivado de Jesus. Lição 5, o avivamento na vida da igreja. A lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. O 7, Estevão, um Marte avivado. Lição 8, o avivamento espiritual no mundo. Lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Lição 10, o avivamento na vida pessoal. Lição 11, o avivamento e a missão da igreja. A lição de número 12, vivendo no Espírito. E essa lição de número 13, fechando o trimestre, aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós chegamos mais uma vez ao final do trimestre e rogamos a Deus que você, juntamente com sua classe, professor, você, superintendente, tenha encontrado edificação espiritual mediante a exposição de um assunto tão necessário à nossa vida espiritual e também à vida da igreja local, o avivamento. Nós precisamos, mais uma vez, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental para esse avivamento. A respeito do avivamento, nós precisamos entender uma coisa: ele é essencial à nossa sobrevivência espiritual num mundo cada vez mais longe de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e nós precisamos desse avivamento para nos manter de pé e cumprir a nossa missão aqui na Terra. Antes de introduzir esta aula, querido professor, faça uma pequena revisão do trimestre, das lições passadas, destacando os pontos mais relevantes, para que sua classe compreenda, através dessa
rememorização, né? dessa reminiscência, vamos dizer assim, marcantes nesse trimestre de 2023, o primeiro trimestre. Finalmente, entre na última lição deste trimestre, pedindo a Deus que lhe use poderosamente para você transmitir a palavra de Deus. Nós observamos aqui que o avivamento ele é indispensável. Esse avivamento é indispensável para nós, como Igreja do Senhor. E o profeta, ele clamou a Deus por esse avivamento. E como ele clamou e Deus o ouviu, nós também precisamos clamar a Deus, pedindo ao Senhor este avivamento para nossos dias. Por quê? Porque as forças do mal tentarão parar a Igreja do Senhor, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Estamos firmes e confiantes que a vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. A primeira parte da lição fala sobre o clamor pelo avivamento. Precisamos clamar a Deus pedindo ao Senhor esse avivamento do céu. A intercessão angustiada do profeta Abacuque. Ele sofreu diante da iniquidade avassaladora que estava se abatendo em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante dos seus olhos. Abacuque, capítulo 1, 2 ao 4. Agora vamos ver a aparente indiferença de Deus. Parece que Deus estava indiferente, porém, Deus estava agindo, Deus estava vendo tudo. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora ou imediatamente. Às vezes, Deus realmente dá tempo, não é? Deus prolonga, Deus permite que o tempo passe, mas isso não é indiferença. Deus está sendo longânimo, benigno. Deus não quer que o ímpio se perca, não quer que o homem pecador ele venha se perder, mas Deus está dando o tempo. Quando o tempo chega, então, com certeza, aí Deus age. Por isso, observamos que Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito no Salmo 9 e 17. Preste atenção. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Observamos aqui nesse terceiro tópico da primeira parte a pronta resposta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. É que o homem cogita no seu coração uma coisa, vê aquilo acontecer como ele observa, mas Deus sempre age da maneira correta, da maneira dele. Então, foi diferente da forma em que o profeta esperava. O soberano resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Abacuque 1, 5 a 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas iniquidades, que já haviam ultrapassado os limites da tolerância divina. Observe que eu falei da tolerância, né, do limite que Deus estabelece. Então já havia passado. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica
se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Infelizmente, o homem ele tem essa coisa de se esquecer do juízo, se esquecer da bondade, se esquecer da palavra de Deus, e custou um preço muito alto. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Abacuque 2, versículos 2 e 3. Aqui pode ser uma referência aos modernos outdoors que nós vemos nas cidades grandes e também de porte médio, já chegando às cidades pequenas, uma forma visual de comunicação. Então, uma forma de outdoor, vamos dizer assim, Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que aquele que pudesse passar correndo, mesmo assim, eles poderiam ler e ver perfeitamente. A segunda parte da lição fala de o avivamento pela palavra. A palavra de Deus ela traz avivamento. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Na oração, o profeta Abacuque, lá no capítulo 3, a parte A do primeiro versículo, diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra. É importante ouvir a palavra de Deus e atentar para o que Deus diz, para o que Deus fala. Isso é importantíssimo. Ele ouviu a palavra, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou a Abacuque e este o ouviu atentamente. Deus sempre fala, Deus está falando constantemente. Ouçam, ó terra, a palavra de Deus. Ouça, terra, a palavra de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Deus está falando à igreja, Deus está falando ao mundo. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir e também acatar, atentar para esta palavra, obedecer. Diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Está escrito na palavra de Deus. Então, precisamos ouvir a palavra de Deus e temer a Deus. Ao ouvir a palavra, Abacuque temeu ao Senhor. Capítulo 3, versículo 2. Eu temi, disse o profeta. Então, além de ouvir a Deus, nós precisamos temer a este Deus poderoso. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Salmos 111, verso 10. Então, observe que nós precisamos ressaltar esse temor a Deus, esse temor ao Senhor, porque o avivamento vem pelo ouvir a palavra de Deus, temer a Deus e obedecer para que Deus possa derramar sua graça, seu poder sobre nossas vidas. O clamor é importante quando nós pedimos, quando nós clamamos, e Deus, Ele sempre está atento aos clamores. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, não é? Ali em 2 Crônicas. O clamor pelo avivamento. É preciso buscar este avivamento. Nós precisamos buscar. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Vamos ver? Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Segundo, pediu para que Deus notificasse a sua obra. Notifica, Senhor. E terceiro, pediu para que Deus se lembrasse da misericórdia na sua ira, porque a ira seria terrível. Mas na ira, lembra-te da misericórdia. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por este avivamento. Vamos clamar, povo de Deus, vamos pedir avivamento, vamos buscar avivamento para nossas vidas nesses últimos dias. A última parte da lição nós queremos fechar com este subtópico, com esse tópico, né? Tem mais 3 subtópicos. O tópico da terceira parte é avivamento, questão de vida
ou morte. O clamor pela misericórdia de Deus, não é? Abacuque clamou para que Deus tivesse misericórdia e Naíra lembrasse disso. Era uma questão de vida ou morte, por isso ele suplicou: Naíra, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo 2. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, tudo pereceria. Seriam todos levados ao fracasso eterno. Pereceriam realmente. Mas Deus, como é misericordioso, né? Ao clamar, Deus então foi muito misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações daqueles que caem no fracasso, caem no pecado, mas que se arrepende e sinceramente busca a Deus e clama. Deus, ele é perdoador, Deus é misericordioso. Diz que aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Aí em 1 Crônicas 21 e 13 tem um versículo interessante. A Bíblia relata o episódio de Davi que preferiu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Observe o que está escrito: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas que eu não caia nas mãos dos homens. 1 Crônicas 21, 13. Deus é misericordioso, perdoador, embora seja um Deus rigoroso, um Deus de juízo, um Deus que julga retamente. Mas o homem é cruel. Davi preferiu cair nas mãos de Deus do que sofrer nas mãos dos homens. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, lá em Lamentações 3 e 22. Também está escrito esse relato. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glórias a Deus. Por fim, clamemos ao Senhor. Por quê? Porque atualmente podemos afirmar que a depravação moral do mundo se tornou endêmica ou pandêmica, vamos dizer assim. Os homens desses dias, dos dias odiernos, os dias em que estamos vivendo, estão semelhantes à situação dos antediluvianos, dos dias de Sodoma e Gomorra. Há quem diga que até está pior, mas vai piorar ainda até a volta do Senhor Jesus. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluírem em suas agendas a institucionalização do aborto, e tantas outras coisas que nós vamos nos reservar aqui. Tantas aberrações, tantas coisas estão sendo institucionalizadas, com pretexto de legalidade, para que as pessoas incorram cada vez mais nesse fracasso espiritual. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Certamente, o juízo de Deus vem, o juízo não tardará, portanto devemos fazer a oração que Abacuque fez. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Fechando essa pré-aula, o profeta clamou por um avivamento e Deus realmente ouviu e a nação foi avivada. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante aos dias de Judá, a dias tenebrosos que nós vemos nos relatos bíblicos, mas devemos clamar pela misericórdia de Deus para que Deus use de misericórdia mesmo, e na ira lembre-se disso. Vamos clamar pelos que estão se apostatando da fé. Vamos pedir por muitas igrejas que estão se afastando do ensino sagrado, da doutrina bíblica. Clamemos ao Senhor. Vamos pedir um avivamento para as nossas vidas. E podemos clamar: aviva, ó Senhor, a tua obra. A todos o nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Deixa aí o seu like, coloque seu comentário aí abaixo
será um prazer nós te respondermos, tá bom? Nosso muito obrigado. Nosso grande abraço a todos aqueles que nos seguem, nossos seguidores e os não seguidores também. Se você não é inscrito, inscreva-se, nos ajude, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, te glorificamos e te exaltamos, porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. Fica conosco, opera milagres, te agradecemos por mais um trimestre, por mais uma lição que fechamos nesse trimestre de 2023. A todos, nosso apreço e que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa abençoar e guardar para sempre. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém.